Depois da decisão do STF, a gente fez uma primeira análise a quente aqui. Eu fui conversar com ministros da Corte, com ex-ministros da Corte, com juristas e tentar entender mais a fundo o que estava acontecendo. A gente teve uma reação das associações que representam as associações de imprensa, que representam os veículos de imprensa, considerando que tinha ocorrido um avanço em relação ao que estava ali no primeiro projeto do Supremo, um pouco porque elas chegaram atrasados nesse debate todo, mas existe uma preocupação muito clara, muito concreta com o que são indícios de que já se sabia que aquela notícia não era verídica quando foi publicado. Isso no direito tem juristas que interpretam que não, indícios já são ali quase que uma prova. Tem juristas que interpretam que podem ser uma coisa muito vaga. O que é o dever de cuidado que o jornalista tem que ter? É o outro lado que a imprensa profissional faz? A gente faz isso no nosso dia a dia, todos os dias, isso é regra do bom jornalismo. Mas quando isso cai na interpretação de um juiz, o que esse juiz pode chamar de dever de cuidado? O que na cabeça dele pode ser essa interpretação? Fato é, me disseram muitos juristas com os quais eu conversei, que você teve uma mudança. Você fez uma certa flexibilização nessa liberdade de imprensa, porque agora está sujeito a uma interpretação do judiciário. E aí vai depender de quem está sentado na cadeira, decidindo sobre aquele assunto específico. Pedro Venceslau. Eu conversei hoje cedo com a presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, a Carina Brimbati, e ela disse exatamente isso, que acha que o texto é vago e cobrou uma explicação do STF para deixar mais claro o que seria esses indícios. Mas existe também uma outra preocupação, que essa preocupação é muito grave dos especialistas, em relação à entrevista feita ao vivo. Porque ali no calor da entrevista você não tem como controlar o que o entrevistado vai dizer, e essa determinação do STF não é muito clara quando trata desse aspecto. Só lembrando que todo esse processo começou lá em 1995, foi uma reportagem do Diário, uma entrevista feita no Diário de Pernambuco, na qual o ex-deputado Carlos Zaratini, pai do deputado Zaratini, que hoje ainda está no Congresso, que o deputado que faleceu, ele foi acusado injustamente de ter participado de um ato terrorista. Era uma acusação realmente falsa, que evoluiu até chegar no STF e terminou com essa condenação. Mas esse processo todo tratou de uma reportagem feita num jornal impresso. Então, não se colocou ainda os parâmetros como será tratada uma questão como essa, uma entrevista como essa, numa reportagem feita ao vivo na televisão. Tem muita ponta solta ainda, Raquel, para ser explicada pelo STF. A ABRAGE e outras entidades estão se mobilizando para conversar com os ministros do STF, para tentar entender melhor e chegar num consenso de um texto mais claro e mais objetivo sobre o que é ou o que não é o indício concreto de falsidade. Jussara, a gente tem visto desde ontem um esforço grande do presidente da Corte, do ministro Barroso, de tentar explicar essa decisão, de reforçar que será punido apenas aquele que agir de má fé. E a gente sabe que tem uma preocupação com as eleições do ano que vem, com a possibilidade de fake news, com a utilização de inteligência artificial, mas como definir o que é má fé? Raquel, essa tese deixa muitas brechas, muitas lacunas que a gente até agora só tem as perguntas e nenhuma resposta concreta. Vão ter que acontecer novos casos para uma nova tese, enfim, de como a imprensa vai ser cobrada e responsabilizada por isso? Eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, quantas vezes todos nós aqui, jornalistas, há anos, fazemos entrevistas e ouvimos a pessoa está se responsabilizando, quem está falando tem ali, se responsabiliza pelo que ela está dizendo. Nós, somos jornalistas profissionais que somos, procuramos o outro lado. Isso é primordial, é essencial da nossa profissão. Aí agora eles falam, porque tem que ter um cuidado da verificação. O quanto vai ser considerado
essa verificação vai ser considerada suficiente pelos juízes? Dá para saber? Não dá, não tem resposta sobre isso. Queria que fosse, de fato, mais detalhado, porque fico pensando no nosso trabalho aqui, que a gente sempre coloca alguém ao vivo aqui no 360, e aí, vamos ser responsabilizados também? As respostas não estão muito claras. Então, quando que esses casos concretos, né, vão acontecer, e aí vai ficar um juiz que vai começar a definir, não, esse caso pode, esse caso aqui teve má fé, esse caso aqui não teve. Por enquanto, a gente não tem nenhuma resposta não tem nenhuma resposta sobre isso, e tem muita insegurança em relação ao nosso trabalho daqui para frente. Tem muita gente que fala, poderia ser pior. Poderia, mas o jeito que saiu essa tese, eu ainda acho insuficiente para a gente ter alguma segurança e ter a liberdade de imprensa assegurada, Raquel. E a gente ainda tem que falar, claro, Pedro. Uma questão que é importante. Uma coisa são os jornais de grande circulação, jornais de circulação nacional, a grande imprensa das capitais, as grandes emissoras de televisão. A preocupação maior está no interior, nos pequenos jornais e também nos pequenos poderes do interior, que quem vai decidir numa cidade pequena sobre o que é considerado ilegal ou legal numa entrevista, né? Então a preocupação é mais ampla, né? Porque a gente sabe que tem mais transparência nas relações entre o poder e a mídia nas capitais, enfim, na grande imprensa, mas no interior é muito diferente, né, Raquel? E também tem que se levantar o risco de autocensura, né? Falando de empresas de comunicação de um porte pequeno, com menor poder financeiro, vão avaliar ali os riscos de tomar, eventualmente, lá na frente, uma multa. Qual é a disposição que essas empresas, são empresas, precisam ali dar lucro, remuneração, retorno. Qual é a relação custo-benefício que elas vão fazer quando se depararem com uma denúncia grave feita numa entrevista. Entrevistas que a gente já viu várias no Brasil que demoram meses para se comprovar. Tem entrevistas que levam a investigações, a apurações, ao jornalismo investigativo. Obrigada, gente. Vamos em frente.